Olá a todos e a todos, obrigado por perderem seu tempo nos assistindo. Não se preocupem, dizem que mesmo das piores coisas, tiramos algo de bom. Portanto, esperamos que saiam daqui um pouco mais informados do que quando chegaram, assim espero. Espero mesmo de verdade, juro que espero. Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa, contratos estimatórios. Aposto que estão ansiosos. Ou talvez não. Antes de explicar, ou melhor, tentar explicar o que são contratos estimatórios, vamos entender o que é consignação, vamos dar nomes aos bois, aos personagens. Esse aqui à minha direita é o consignante, vulgo, vendedor. Pela cara dele é fácil perceber, cara de malandro, bom de lábia, meio folgado, ou seja, um exemplo de vendedor que não quer ter trabalho. E esse aqui à minha esquerda é o consignatário. Não se confunda com otário. Embora, às vezes parece. Nos contratos estimatórios, o consignante entrega bens para o consignatário, que tenta vender. Se vender, ambos ganham, e o consignatário paga o preço. Se não vender, devolve os bens. Sem complicações, ou quase. Você pode vender tudo ou me devolver o que não vender. Você não paga nada antes, só vai pagar pelos itens que vender. E se alguém roubar ou quebrar os produtos enquanto estão na minha loja? Quem paga o prejuízo? Aqui está o problema. Enquanto os produtos estão com o consignatário, ele é responsável pela guarda e conservação, porém se os bens forem roubados ou danificados por descuido, o consignatário é quem assume o prejuízo. Agora, se for um acidente inevitável, a responsabilidade pode variar. Ah, entendi. Então eu tenho que cuidar bem desses produtos como se fossem meus, mesmo não sendo o dono? Às vezes pode ser uma péssima ideia. Exatamente. O proprietário dos bens continua sendo o consignante até que o consignatário os venda. Somente depois de vendidos, a propriedade se transfere para o comprador, e o consignatário deve pagar ao consignante. Simples assim. Ok, mas tem algum prazo para eu vender isso? Claro. No contrato estimatório, é comum estipular um prazo para que os produtos sejam vendidos ou devolvidos. Se o prazo expirar e você não devolver, vai ter que pagar como se tivesse vendido. Você está devolvendo isso fora do prazo. Agora, vai ter que pagar como se tivesse vendido tudo. Por isso, prazo é essencial no contrato estimatório. Resumindo, se eu vender, pago. Se não vender, devolvo. Mas se não cuidar dos produtos ou passar do prazo, tô lascado. Agora vamos falar de atos unilaterais. Situações em que apenas uma pessoa toma a iniciativa. Mas cuidado! Essas promessas têm consequências. Veremos a seguir. Agora, vamos explicar os atos unilaterais. Os atos unilaterais desempenham um papel importante no direito civil, regulando situações em que uma pessoa se obriga, por sua própria iniciativa, sem que a outra parte precise concordar ou assinar o acordo. Mas é importante lembrar que, nesses atos, a responsabilidade é exclusivamente do autor, que deve cumprir o que prometeu ou devolver o que recebeu indevidamente. O primeiro ato unilateral é a promessa de recompensa. Por favor, alguém me ajude a encontrar o Dinho. Eu dou R$ 500 para quem o trouxer de volta. Manuela fez uma promessa de recompensa, ou seja, um ato unilateral. Isso significa que agora ela tem a obrigação legal de cumprir essa promessa. Encontrei seu cachorro. Ele está bem. Agora preciso da recompensa prometida. Ah, claro. Aqui estão os R$ 500, como prometido. Se Manuela se recusasse a pagar, a pessoa poderia exigir o pagamento legalmente. Ou seja, uma vez feita a promessa, ela se torna uma obrigação, e a pessoa teria o direito de cobrar a recompensa. Em resumo, a promessa de recompensa é um compromisso obrigatório. O prometente deve cumpri-la ao ser realizada a condição prometida. O enriquecimento sem causa ocorre quando alguém se beneficia injustamente, sem motivo legal, às custas de outra pessoa. É necessário que o beneficiado tenha obtido uma vantagem, seja financeira ou material, que não lhe pertence por direito. Puxa, que estranho.
Acabei de receber um monte de roupas que não comprei, devem ter me entregado por engano. A finalidade legal é evitar que alguém obtenha vantagem injusta às custas de outra pessoa, portanto, não há necessariamente um erro específico de uma das partes, mas sim uma situação onde o enriquecimento de uma pessoa prejudica a outra. Ok. Entendi. Então, já que essas roupas não são minhas, eu sou obrigado a devolver. Mas, e se eu já tivesse usado as roupas e elas estragassem? Como eu poderia devolver? Ótima pergunta. Pelo parágrafo único, se você não pode devolver o item porque ele foi perdido ou estragado, então você precisa devolver o valor que ele tinha na época. Parece justo. Então, sempre que eu receber algo que não é meu, eu tenho que devolver ou compensar a pessoa prejudicada. Exato. Esses artigos da lei servem para garantir que ninguém se beneficie injustamente, seja com algo físico ou em dinheiro. E lembre-se, a restituição sempre deve ser justa para quem ficou no prejuízo. Olá, é da loja XNZ? Eu recebi alguns produtos de vocês por engano, eu não comprei nenhum produto, portanto gostaria de devolver esses produtos que não me pertencem. Vamos falar sobre uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa, que é o pagamento indevido. E depois vamos entender quando é possível pedir o dinheiro de volta e quando não é possível. João está transferindo dinheiro para seu amigo Carlos, mas sem querer coloca o número da conta errado, e envia o dinheiro para a conta de um desconhecido. Puxa! Enviei o dinheiro para a pessoa errada. Este é um caso clássico de pagamento indevido. Como o pagamento foi um erro, João tem o direito de pedir que a pessoa devolva o valor, conforme a lei. Ana paga uma fatura de energia pela internet, mas, por engano, faz o pagamento 2 vezes. Puxa vida! Paguei 2 vezes a mesma conta. Isso não estava nos meus planos. Como Ana fez um pagamento a mais do que devia, pode pedir o valor excedente de volta. Carlos acredita que deve R$ 200 a uma pessoa, mas ele está enganado e paga esse valor sem ter realmente essa dívida. Lucas, aqui está seu dinheiro. Desculpe ter ficado te devendo. Mas Carlos, você já me pagou faz tempo, não deve nada. Se alguém paga, achando que tem uma dívida, mas na verdade, não deve nada, isso também é um pagamento indevido. Carlos pode pedir o dinheiro de volta. Existem situações onde não cabe a repetição do indébito, ou seja, o dinheiro pago não precisa ser devolvido. Mesmo que o pagamento tenha sido um engano. Em alguns casos, a lei diz: quem pagou, pagou. Por exemplo, o pagamento de dívidas morais ou naturais não geram obrigação de devolução. Da mesma forma que as dívidas já prescritas, se forem pagas voluntariamente, também não geram direito à devolução. Então quer dizer que aquele dinheirinho extra que eu dei pro meu primo, eu não posso mais pedir de volta? Exatamente. Algumas ajudas são para valer. A última modalidade de atos unilaterais que vamos explicar é a gestão de negócios. Ocorre quando alguém, sem ser autorizado, age em nome de outra pessoa, cuidando de seus interesses ou negócios como se fossem próprios. Esses artigos visam proteger tanto quem realizou a gestão, ou seja, o gestor, ou quanto a pessoa em cujo benefício se agiu que é o dominus, ou então, proprietário dos negócios. A gestão deve ter como objetivo ajudar ou proteger o dominus. Se o gestor agir de má fé ou por interesse próprio, ele pode ser responsabilizado pelos prejuízos causados. O dominus é obrigado a reembolsar o gestor pelas despesas necessárias que ele teve ao cuidar dos negócios. Puxa, meu vizinho Carlos não está em casa, e o cano da casa dele está estourado. Vou ligar para um encanador antes que tudo alague. Alô, Carlos. Eu chamei um encanador para consertar o cano da sua casa que estava quebrado e vazando, já paguei pelo serviço. Vou te enviar a notinha para poder me reembolsar. A gestão de negócios é especialmente importante em situações de emergência, onde o dominus não pode cuidar dos próprios interesses. Nesse caso, o gestor tem a liberdade de agir sem autorização para proteger o bem do dominus. É isso aí, pessoal. Vimos que no direito até quem não foi convidado para a festa, como o gestor de negócios ou o pagamento indevido, tem regras para seguir. No fim, o Código Civil está sempre de olho, garantindo que ninguém fique no prejuízo ou com a grana que não devia. Até a próxima e cuidado com os negócios alheios.